Pai do Senhor, meus irmãos, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para meditar na Palavra de Deus a respeito da nossa lição de número 9 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, né? E antes de iniciarmos, queremos já pedir a você, não fique somente em assistir esta aula, né? Mas que você possa também divulgar esse nosso canal no YouTube, que você também possa dar o seu like lá, deixe o seu joinha lá e faça com que isso seja disseminado entre muita gente, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para aprimorar o conhecimento de bastante pessoas, tá bom? Nós estamos aqui, então, mais uma vez com satisfação apresentando a lição de número 9, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 1º de março de 2020, e essa lição nós estaremos meditando ali em nosso templo sede, na Rua Cônigo Tobias 168, Alto Tabaú, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e você é o nosso convidado especial para estar ali com a gente. Mas, entrando dentro desse assunto que é de muita importância para os nossos dias, que é algo que está em voga em todos os noticiários, em todas as reuniões de grupos internacionais, esse termo ele é muito discutido, muito destacado, vamos dizer assim, e então nós precisamos elaborar algo em cima da palavra de Deus para entendermos melhor esta palavra chamada globalismo. O título da lição é O Primeiro Projeto de Globalismo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 11, e o verso 9, que diz assim: Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática da nossa lição diz assim: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Nós queremos, antes de meditarmos nos tópicos dessa lição, que eu quero citar agora, que nós temos que falar sobre a segunda civilização humana, após o dilúvio, né? Aconteceu nos tempos de Noé. Dentro dessa segunda civilização humana, desse tópico, nós temos o primeiro subtópico, a apostasia de Cã e de Canaã, o enfraquecimento da doutrina de Noé e o descaso para com o mandamento divino. Depois, o tópico de número 2 trata mais do globalismo de Babel, referente já à Torre de Babel. E dentro desse tópico nós teremos uma só língua, no primeiro subtópico, e um só povo. E no segundo subtópico, a construção de Babel. Terceiro e último tópico para essa lição, nós vamos estudar sobre a intervenção de Deus em Babel. A confusão das línguas é o primeiro subtópico. Segundo subtópico, o efetivo povoamento da terra. E o terceiro subtópico, a eleição de Sem. Pois bem, como eu dizia há pouco, antes de nós adentrarmos e discutirmos um pouco esses tópicos, né? Meditarmos um pouquinho sobre eles, eu queria fazer algumas considerações, porque existe uma grande fala sobre essas duas palavras, né? Em primeiro lugar, o globalismo e também a globalização. Nós não podemos confundir os dois temas, né? O globalismo, se nós tratarmos simplesmente filosoficamente, ele significa um ato, é um conceito político. O globalismo é um conceito político. E a globalização é o ato ou efeito de globalizar. Isso aí é uma definição mais técnica e bastante simplória, né? Mas, na realidade, nós não podemos confundir globalismo com globalização. Por quê? Porque a globalização ela é tratada nos meios acadêmicos. É claro que existem diversas escolas, mas a que mais me agrada, vamos dizer assim, é essa escola que nos mostra que a globalização ela remete ao plano econômico. E a globalização, como uma ferramenta no plano econômico, ela é algo até saudável, não é perniciosa não. Até porque, se você presenciar bem, nós vamos ver que cada país tem uma característica, não é? O Brasil, por exemplo, tem uma agricultura muito forte, embora haja muitos concorrentes no mundo, né? O próprio Estados Unidos, que é um país agrícola também, né? Além de industrial, mas nós podemos diferir disso que cada povo tem a sua característica, e é claro que uns têm facilidade de produzir certas coisas mais do que o outro. Então, quando há uma globalização econômica, quando há uma interatividade entre os países,
todos ganham com isso e toda a população cresce, né? Basta ver que antigamente a dificuldade que se tinha com produtos importados era tão grande que os nossos produtos aqui eram caros comparativamente à renda média do povo. Hoje você já consegue comprar coisas que antigamente era uma fortuna e hoje já são mais baratas em virtude da globalização, porque outros países produzem melhor do que nós. Existe até um exemplo bastante interessante que uma pessoa foi fazer uma experiência, e nessa experiência ele queria fazer um sanduíche e falou assim, em vez de eu comprar um sanduíche, eu vou produzir o sanduíche. Então ele foi até a sua terra, plantou o trigo, esperou o trigo florescer, colheu o trigo, foi lá na salina, tirou o sal, refinou o sal, criou uma vaca, tirou o leite da vaca, criou uma galinha para pegar os ovos e pegar também a carne, enfim, fez o picles, criou abelha para fazer mel para pôr no molho daquele sanduíche, plantou cebola, especiarias, enfim, ele produziu tudo o que ele precisava para fazer um sanduíche. Anos depois, o sanduíche ficou pronto, a um custo de aproximadamente, segundo alguns estudiosos já fizeram essas contas, de $1.500, e para surpresa dele, o sanduíche não estava nem um pouquinho gostoso do jeito que ele queria, né? Então nós vemos que a gente querer fazer tudo não é saudável. Quando você consegue pegar de outro que faz melhor do que você, o preço barateia e a qualidade melhora. Então, a globalização econômica, que normalmente a globalização ela está ligada com a parte econômica, ela não depende de governo, não depende de político, de burocratas, ela depende sim de pessoas, comerciantes e industriais que fazem com que esse mercado cresça e evolua bastante e facilite o acesso das pessoas aos bens que ela necessita. Essa é a globalização econômica. O globalismo, por outro lado, trata-se mais de política. Ou seja, é uma política internacionalista. Essa tendência do globalismo, ela destrói, ela chega a destruir o Estado, faz com que um Estado se torne obsoleto e ele passe então a ser dominado por um poder global. Esse poder que eles buscam para ser um poder transacional, né? É um poder que pega todo mundo. É uma ideia puramente socialista e coletivista. Então esse tipo de globalismo não é saudável. Por quê? Porque ele usa a esfera do globalismo para influenciar política e culturalmente os outros países. Então fica querendo trazer para o mundo um só pensamento, todos falando a mesma coisa, todos pensando do mesmo jeito, todos tolerando as mesmas barbaridades, todos tendo a mesma religião, todos tendo a mesma cultura, e isso não é realmente saudável. É desse globalismo nós queremos falar nessa oportunidade para você. Muito bem, para nós falarmos sobre esse termo globalismo, que é o tema da nossa lição, foi escolhido um texto básico da Bíblia Sagrada que se encontra em Gênesis, capítulo 11, do verso 1 até o 9. Mas nós podemos dizer para você que você pode ler todo o capítulo 11 de Gênesis, todo o capítulo 10 de Gênesis, todo o capítulo 9 de Gênesis. Essa história abrange a esses 3 capítulos completos. Se você ler todo esse capítulo, você vai entender perfeitamente como é que essa história transcorreu essa história naquela época. Muito bem. O personagem central dessa nossa história se chama Noé. E quando Noé, então, é escolhido por Deus para libertar aquele povo, ou para libertar pelo menos a sua família, salvar a sua família de uma destruição global que havia sido planejada por Deus, dá-se início, então, à nossa história. Nós temos que entender, então, que a nossa história começa com Noé. O nome Noé significa repouso. E quando Noé, então, aparece no cenário mundial, no cenário que Deus havia preparado, ao dilúvio, todos nós, não é o nosso objetivo falar sobre o dilúvio, mas nós vemos, após o dilúvio, o início, então, da segunda civilização humana. E nessa segunda civilização humana, aconteceu que Noé tinha seus 3 filhos, com as 3 noras, e mais a sua esposa. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé, embora essa ordem sempre aparece na Bíblia, Sem, Cã e Jafé. Mas na realidade Cã
que está no meio dessa colocação gramatical, ele é, na realidade, o mais novo, segundo o próprio capítulo 9, verso 24 de Gênesis, que mostra que Cã era o filho mais novo de Noé. Então, quando ele volta do dilúvio, as águas abaixam, ele planta uma vinha. E a Bíblia diz que Noé, num certo dia, talvez por um motivo qualquer, ele preparou uma grande quantidade de vinho, a vinha que ele havia plantado, ele se embebedou daquele vinho. E após esse fato, ele acabou aparecendo nu, lá no meio da sua tenda. E quando isso aconteceu, a Bíblia nos informa, então, que seu filho, Cã, acabou vendo o seu pai nu. E isso era uma tremenda de uma desforra para o pai, quando o filho fazia isso, né? E assim não bastasse, ao invés de Cã ficar quieto, ele ainda vai atrás de seus irmãos para contar para seus irmãos que havia visto seu pai nu. Seus irmãos rapidamente foram cobrir a nudez de Noé. Então ali Noé profere uma profecia contra Cã. Cã, que era pai de Canaã, era neto já de Noé, né? Canaã era neto de Noé. Então havia uma profecia de Noé com a família de Cã, que não seria uma família muito recomendável, em virtude de ter feito esse ato de ter descoberto a nudez de seu pai. Muito bem. Dali para frente, então, a família de Noé começou a prosperar, começou a multiplicar sobre a face da terra. Assim como ocorreu nos dias de Adão e Eva, ocorreu após o dilúvio, com Noé e sua família. Sua família cresceu muito, os filhos tiveram bastante filhos, e dentro da genealogia de Noé, vale a gente ressaltar que Noé ele veio da descendência de Adão através de Sete. Nós vimos lá na aula passada que Caim havia matado Abel, né? Eram os dois irmãos, Caim matou Abel, Caim foi despedido daquela região para outras regiões, Deus havia feito isso, e logo a seguir nasceu um novo filho para Adão, que era Sem, né? Ou melhor, Sete. E de Sete, então, veio a genealogia todinha, chegando até Noé. Se você acompanhar na Bíblia Sagrada, nesses 3 capítulos que nós citamos, você vai poder observar e conferir esta informação. Mas muito bem, quando a raça humana começa a desenvolver, então, depois do dilúvio, começa a ocorrer que algumas pessoas alguns filhos de Noé, descendentes de Noé, começam a crescer muito, começam a ficar muito inteligentes, eles começam a prosperar muito, até que nasce Nimrod. Olha só, aparece um personagem chamado Nimrod, e esse personagem, então, que é um dos filhos de Sem, né? Ele acaba começando, então, a querer prosperar muito, a querer mandar muito, a querer se tornar um grande líder daquele povo. A Bíblia diz que ele cresceu bastante, ele começou a ser poderoso na terra, e ele então começou a construir algumas coisas. E Nimrod, só para você ter uma ideia, ele fundou as cidades de Babel, a cidade de Ereque, Acade, Caoné, que ficam todas na terra de Sinar. A terra de Sinar é onde se passa geograficamente, onde se passa esse evento que nós estamos discutindo, é uma faixa de terra muito grande, que ela vai desde o extremo norte ou noroeste do Irã, atual Irã hoje, até o extremo sul do Irã. Por quê? Porque ali era a região da Mesopotâmia, né? Desde lá da divisa da Turquia com o Irã, o Iraque mais abaixo, pegava uma faixa de terra muito grande entre o Irã e o Iraque, e era a Mesopotâmia. E a terra de Sinar ficava no norte. Basta você ver que, por exemplo, alguns mapas nos trazem, embora a localização exata ninguém saiba, né? Mas foi num dos montes lá de Ararat que a arca de Noé repousou depois que abaixou o nível das águas naquela região. Muito bem. Lá no norte da Mesopotâmia, na terra de Sinar, que é essa planície da Babilônia, né? E então ali foi onde se deu todo esse envolvimento histórico que nós estamos tratando aqui. Com o povo começando a prosperar e a evoluir, a família de Nimrod, ele era o chefe da família, resolve então fazer um programa político, um projeto político para eles próprios. Se nós observarmos na própria leitura introdutória nossa, no versículo 4, ele diz o seguinte, ó: Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque aos céus.
e façamo-nos um nome, eles queriam ter um nome naquele lugar, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, era um projeto de poder, era um projeto de poder terreno, de domínio terreno. Eles queriam ter o domínio de toda a civilização que já estava se multiplicando e eles próprios dominar tudo, porém deixando Deus de lado. Eles, em momento algum, falaram assim, ó, nós estaremos cuidando dessa nova civilização em nome do Senhor. Não, eles simplesmente acharam que por se tornarem poderosos e serem muito inteligentes, eles tinham capacidade de dominar toda a face da terra, toda a civilização existente na época, simplesmente com o seu poder de domínio. Era um projeto de poder sem colocar Deus na frente do projeto. Por isso que nós estamos tratando que eles estavam tentando fazer algo semelhante a um globalismo hoje, politicamente dominar tudo e fazer só uma política, a mesma língua, mesma cultura, mesma religião, tudo que o mandatário manda, todo mundo faz, e no mundo todo seria isso que era o caso da civilização pós-adâmica, né? Pós-noética, desculpa. Muito bem. Quando então acontece isso, começa a entrar então agora no primeiro tópico da nossa lição. No primeiro tópico da nossa lição, quando fala sobre a apostasia de Cã e Canaã, nós já acabamos de comentar sobre ela, começa então a ver no tópico 2 o enfraquecimento da doutrina. Aquilo que Noé havia aprendido de seus antepassados a respeito de Deus começa a ficar enfraquecido. E existe uma coisa interessante, né, nessa passagem bíblica, que é interessante você ler com calma na sua casa, o capítulo 9, 10 e 11 de Gênesis. Você vai ler no capítulo 10, principalmente nos versículos 5, no versículo 20 e no versículo 31, são 3 informações a respeito dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Se você olhar no versículo de número 5, ele está tratando a respeito do filho de Jafé, que está lá no verso 2 falando de Jafé, e no verso 5, complementando a história, ele diz o seguinte, ó: cada um foi repartido para ilhas e nações, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. Cada qual segundo a sua língua. A tribo de Jafé tinha uma língua específica. De repente, você começa então a trabalhar com os filhos de Cã, e você vai ver que a mesma coisa ocorre, está no verso 10. Ou melhor, no verso 20. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E, finalmente, a família de Sem, que está lá no versículo 30, que diz o seguinte: e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Ora, há uma aparente contradição nessa passagem bíblica, porque nós estamos lendo o capítulo de número 10. E aqui está mostrando os 3 filhos de Noé, cada um em sua região, já com a sua língua própria, né? Com a sua língua já é definida. E a confusão das línguas só se deu no capítulo 11, lá na Torre de Babel, quando Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo, e os homens estavam tentando construir uma torre que tocasse aos céus, e esse projeto de poder que nós acabamos de ler aqui no verso 4 do capítulo 11. Acabamos de ler, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Então parece que já era complicado as línguas já eram diversificadas no capítulo 10. E somente no capítulo 11 que ele fala que Deus confundiu as línguas. Não necessariamente a Bíblia ela está em ordem cronológica. Como aconteceu lá no início da criação, ele conta a criação, depois no capítulo 3, no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 1 ele conta a criação, no capítulo 2 ele repete com mais detalhes. É a mesma coisa nesse caso aqui, que é uma característica da poesia hebraica, né, que é um livro escrito em estilo poesia hebraica, o livro do Gênesis. Então, quando você lê o capítulo 10, ele está dando uma visão geral do que está acontecendo, inclusive que já havia sido dividida as línguas, já devia ser partida as línguas, confundidas as línguas, e cada tribo possuía a sua língua diferente. E no capítulo 11, então, ele dá mais detalhes de como isso ocorreu. Eles estavam construindo, Nimrod estava construindo uma cidade, a cidade de Babel, querendo construir a torre, e então Deus desceu para confundir aquele intento dos homens. Muito bem. O versículo de número 5 da nossa leitura bíblica em classe diz: então o Senhor desceu para ver a cidade.
Aí eu pergunto, Deus está em todo lugar, por que Deus precisou descer para ver o que os homens estavam fazendo? Ora, é comum em todo o Antigo Testamento, esse estilo de linguagem, esse estilo literário é muito comum dentro da Bíblia Sagrada. Basta você olhar, por exemplo, as teofanias que ocorreram, né? Deus, por exemplo, desceu para falar com Abraão, Deus desceu para falar com Moisés lá no monte, Deus desceu para falar com Josué, Deus desceu para falar com Gideão. Então, quando se trata dessa forma, não é que Deus veio voando, desceu aqui na terra e parou para falar para ver o que estava acontecendo. Não, Deus sabia o que estava acontecendo. Mas essas teofanias bíblicas, elas são muito comuns dentro da literatura do Antigo Testamento no estilo hebraico, tá? Não tem, então, portanto, nenhuma divergência, nada que possa ser considerado que há uma contradição bíblica. Não, Deus desceu para ver o que estava ocorrendo entre os filhos de Noé, muito especialmente liderado por Nimrod. Muito bem. Houve um descaso com o mandamento divino, não obedeceram mais a doutrina que Noé havia aprendido, se enfraqueceu, e então eles começaram a tentar esse projeto de globalismo ali em Babel. Notemos que o globalismo ali está se referindo, a nossa lição fala sobre eles se ajuntarem num lugar só e não saírem dali. Na realidade, o globalismo é algo totalmente oposto, né? É o mundo todo espalhado, mas todos com a mesma ideia. Então, o sentido geográfico aqui nós temos que deixar de lado, porque estava todo no mesmo lugar. Mas o sentido mais próximo de globalismo que nós temos é que eles possuíam a mesma língua, o mesmo costume, a mesma cultura, a mesma religião, as mesmas crenças, eles possuíam tudo iguais. Por isso que era um globalismo, embora geograficamente estivesse situado em apenas um lugar só. Dentro do globalismo, né, nós tínhamos uma só língua e um só povo. Eles falavam a mesma língua, era um povo só, então eles começaram a intentar fazer alguma coisa. E é interessante notar que quando Deus percebe, Deus já sabia disso, é claro, mas falando no linguajar humano para nós compreendermos, quando Deus percebe esse intento dos homens naquela ocasião, ele fala o seguinte no verso 6 da nossa lição, ó, e o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus sabe perfeitamente que quando se fala a mesma língua, a força do povo é maior. E nós temos hoje a tendência mundial de ter uma língua universal, né? Hoje, praticamente, quem fala inglês, ele está bem situado em qualquer lugar do mundo. Praticamente é uma língua universal, né? Isso é um perigo, é muito bom, é muito interessante para a gente que viaja, para a gente que trabalha em outros países, porque consegue se comunicar facilmente, né? Principalmente nos países de idioma não latino, no caso, que é o nosso caso português, espanhol, italiano, que são mais fáceis de compreender, mas quando você viaja para um país como China, Japão, Coreia, você consegue tranquilamente se comunicar através do inglês. Isso mostra que há uma facilidade realmente de trabalhar com a língua. Muito bem, a construção de Babel. Os filhos de Noé então começaram, eles eram bastante experientes em construção. Você pode se lembrar muito bem que eles construíram a arca junto com o pai dele. E uma arca tamanha tal que suportou todas as intempéries que o dilúvio proporcionou para eles, né? Foi uma construção muito sólida e rígida. Embora o projeto fosse de Deus, a construção foi pelas mãos dos filhos de Noé e juntamente com Noé. Então eles tinham tecnologia para isso. Eles queriam construir a Torre de Babel. Eles achavam que era possível fazer uma torre que tocasse o cume dela no céu. É uma coisa impossível, mas eles achavam dessa forma. Então, quando isso começou a ocorrer, houve a intervenção de Deus. Nós notamos em todas as épocas que a humanidade passa aqui na Terra, são eras que alguma coisa Deus faz que muda o curso da história. Quando você olha para Noé, no início do dilúvio, Deus veio e acabou com toda uma civilização que vivia antes para consertar a civilização. De Noé para frente, aconteceu a mesma coisa. Em Babel, Deus, ao invés de destruir, Deus confundiu. Por quê? Porque Deus tinha um plano para o homem.
Deus não ia eternamente ficar deixando o homem se autodestruir, depois destruir o homem, se autodestruir, destruir o homem. Não, Deus não ia fazer isso. Então Deus, pois, tinha o seu plano, o plano divino de Deus é eterno, nós vemos no Novo Testamento que o plano de Deus sempre foi esse, e ele então pega agora aquele povo de Noé, que estava aqui tentando construir Babel, e simplesmente espalha por sobre a face da terra, cada um falando uma língua diferente da outra, né? Então isso cortou o intento de globalismo daquele povo que estava tentando fazer. A primeira coisa foi a confusão da língua, né? Confundiu as línguas, os homens já não sabiam mais o que era, que um falava, o que o outro falava, nem nos dialetos, nem no sotaque, era uma coisa totalmente diferente mesmo. Então Deus fez com que parasse aquele intento do homem. E depois teve também, além desse fato de confundir as línguas, ele espalhou os povos pela terra. Ou seja, houve um efetivo povoamento da terra. Acabou povoando toda a terra de uma forma efetiva, que era o plano de Deus, que a terra fosse povoada. Dali espalhou-se por toda a face da terra, né? E por último, nessa intervenção de Deus em Babel, houve uma eleição. Houve uma pessoa que Deus elegeu chamada Sem. E tanto Sem dos filhos de Noé, né? Sem, para vocês terem uma ideia, até hoje esse nome é citado em todo mundo. Basta você ver nos noticiários que nós temos povos na terra, temos religiões na terra que são antissemitas, ou seja, anti-judaica. Não gosta do povo judeu, não gosta do povo hebreu. Por quê? Porque antissemita vem de Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos de Noé, né? Então, dessa linhagem de Sem, Deus, então, agora começa a trabalhar um outro plano. Não um plano mais de permitir o homem se autodestruir e depois destruir a humanidade, como fez com o dilúvio. Não, não era mais dessa forma. Agora, Deus estava, através da linhagem de Sem, levantando um homem chamado Abraão, que é exatamente o final da nossa lição, para a gente poder concluir essa lição bem rapidamente. Diz assim: em sua infinita sabedoria, o Senhor fez duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão da linhagem de Sem. Chamou Abraão para quê? Para ser pai de uma grande nação. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu por quê? Porque da linhagem de Abraão nasceu então Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para nós fazermos a conclusão, quero ler a nossa conclusão que está aqui na lição, para você simplesmente entender rapidamente o que foi tratado durante esse tempo todo. Diz assim: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, povoação de toda a terra, e por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, essa lição é bem verdade que tem muita coisa que ainda pode ser discutida dentro dela, alguns tópicos muito importantes, mas eu convido você a estar conosco na nossa EBD no próximo domingo, a partir das 9h30, ali no nosso tempo sede, e você então poderá com toda a liberdade trazer as suas dúvidas, e nós estaremos à sua disposição para ajudarmos você a entender melhor a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.